Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma noite na casa do Senhor. Como foi cantado o hino aqui, somos um milagre. Aquilo que parecia impossível, nós somos um milagre e nós estamos aqui. Porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. O homem pode olhar para nós e falar assim, não tem mais jeito, mas Deus é Deus de milagre. E é por isso, quando nós acordamos, já foi um milagre o nosso dia. O fato de nós estarmos aqui na casa de Deus é mais um milagre ainda. Porque Deus não deixa ninguém de mãos vazias. Até aqui Ele tem falado conosco e vai continuar falando em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 4. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, bem no finalzinho da Bíblia. Vamos estar fazendo a leitura desse texto, vai até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que texto sublime que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja, uma igreja que estava passando por perseguição, estava passando por lutas, cristãos sendo mortos nessa época, jogados nas arenas do Coliseu Romano. E Pedro envia essa carta para encorajar, para exortar os irmãos. E ele não começa a carta trazendo um canto de lamentação, mas ele começa no capítulo 1, versículo 3, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção, nos regenerou pela sua misericórdia. E Pedro, ele vai trazer algo para a igreja, para fortalecê-la, para que ela não desanime em meio às tribulações. No capítulo 2, ele vai trazer uma exortação para a igreja. No versículo 1, ele vai falar o que a igreja não deve fazer. Deixem de lado, ele estava falando para a igreja, toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações. Ele fala, deixe de lado. Agora se apegue ao que? Desejem afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite
racional, que é a palavra, para que por ela você vá descrescendo. Então ele passa do que nós não podemos fazer, devemos deixar, para aquilo que devemos fazer, que é a palavra. Nos alimentar como meninos novamente nascidos. Uma criança, ela quer o leite, ela chora pelo leite, porque ela sabe, ela precisa, ela tem fome. E o cristão, ele precisa ter fome da palavra, ele precisa se alimentar, porque uma criança sem leite, ela não cresce. Um cristão sem palavra, ele fica raquítico. Então nós precisamos desejar afetuosamente. No versículo 3 vai falar: se é que já provastes que o Senhor é bom. Se nós já provamos que Deus é bom, Deus é misericórdia, nós devemos desejar esse leite. E ele passa da metáfora do leite para a metáfora da pedra. No versículo 4 que nós lemos: e chegamos para ele, para quem? Para Cristo, a pedra viva. Jesus, ele é a pedra, a rocha, a pedra que os edificadores reprovaram, a rocha eternal. Há uma teologia errada que vai dizer que Pedro é a pedra, mas não. Mateus 16, quando Jesus olha para Pedro e fala assim: eu te digo que tu és Pedro. A gente não estava lá, mas sobre esta pedra Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja. E esta rocha que sustenta a igreja é essa igreja que não vai, as portas do inferno não prevalecem. E confirmando isso, Mateus 21, 44, 42 a 44, quando Jesus vai falar: vocês, os edificadores, vocês rejeitaram, vocês nunca leram nas escrituras a pedra, que esta pedra que vai cair sobre vocês vai esmagá-los. Quem que Jesus está falando? Esta pedra é Ele mesmo. Sobre quem cair nesta pedra será perdido. E Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo escrevendo à igreja vai falar: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a pedra principal. E Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 3, ele vai falar que ele edifica e no fundamento, e as pessoas devem fazer esse edifício em cima desse fundamento, porque ninguém pode pôr um outro fundamento do qual já está posto, o qual não é Pedro, é Jesus. Então Jesus é a pedra viva, a rocha eternal, a pedra que sustenta a igreja. E Ele não somente é a pedra viva, mas é a pedra que dá a vida para nós. Ele é a vida, a pedra preciosa. E Pedro, ele vai trazer o que o homem pensa dessa pedra e o que o próprio Pai pensa dessa pedra. Essa pedra viva, ela é reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens escarnecem dessa pedra. Os homens não querem essa pedra no caminho, porque ela é um tropeço para eles. Mas para com Deus, essa pedra que é rejeitada pelos homens, ela é eleita e preciosa. Quando Jesus se batizou nas águas, quando ele sai das águas do batismo, o céu se abre e o Pai fala: este é o meu filho amado, aleluia, em quem eu me comprazo. Eleita e preciosa. Agora Pedro, ele vai deixar de falar da pedra que é Jesus, e ele vai falar das pedras que é a igreja. Versículo 5: mas vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. A igreja, ela é formada por pessoas. E aqui Pedro vai trazer uma metáfora de que cada pessoa é uma pedra, mas edificado sobre a rocha. O heré é pedreiro, e não precisa nem ser pedreiro para entender. Uma casa, para ser edificada, ela precisa de um alicerce, algo maciço,
para sustentar todos os tijolos que vão ali, toda a estrutura da casa. Quando o templo de Salomão estava sendo construído, não se ouvia barulho de martelo próximo ao templo. As pedras, elas eram lapidadas longe do templo, elas vinham formadinha, bonitinha, chegava próximo do templo e os edificadores colocavam as pedras bonitinhas em cima assim. Nós também, nós estávamos no mundo, perdido nos nossos delitos e pecados. Jesus nos chamou, nos escolheu, nos lavou. Ele pegou, começou a lapidar aquela pedra bruta, longe do templo. E esta pedra bruta que éramos nós, aonde as pessoas passavam, até chutava, jogava, não tinha valor, ninguém dava nada, não valia nada, mas Jesus lapidou. Aleluia. Aí aquilo que não tinha valor, agora tem grande valor. Então essa pedra que não tinha valor começou a ser lapidada e agora é colocada em cima da rocha, que é a igreja. Essa rocha que sustenta a igreja, para que ela não se abale. É por isso que Pedro não pode ser a rocha, porque ele também é um tijolo. E você nunca vai ver uma casa feita em cima de um tijolo, mas uma casa, ela é feita em cima do alicerce, do fundamento, da rocha inabalável, da rocha eterna que não se abala. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas ela não se abala, porque ela tem um alicerce fundo, fincado, uma rocha maciça, que é a pessoa bendita de Jesus. E cada um de nós somos edificados casa espiritual. Nós somos habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando o templo de Salomão tinha sido construído, Salomão começa a fazer uma oração a Deus. Ele dobra os joelhos, levanta as mãos aos céus e ele começa a fazer uma oração. E no momento, 1 Reis 8:27, ele vai falar que esta casa, começa a falar com Deus, que eu tenho edificado, nem os céus dos céus podem conter a presença de Deus. Esta casa aqui, nem os céus dos céus podem conter. Mas esse Deus que é infinito, imutável, imenso, imensurável, maravilhoso, Jesus vai dizer o Espírito Santo que o mundo não conhece, mas vocês só vão conhecer porque ele vai habitar dentro de vocês. Vocês conseguem entender isso? Um Deus infinito, imenso, que ele vê a terra como os habitantes como gafanhoto. Ele passa a morar dentro do ser humano, transformando ele dia a dia. Aí aquela casa que não pode contê-lo, o ser humano recebe a Cristo e ele começa a habitar dentro do ser humano. E aí você está dormindo, Jesus está com você. Você está trabalhando, Jesus está lá. Você está chorando, Ele está te consolando. Você está fraco, Ele está carregando você no colo, porque você é a habitação de Deus, a casa espiritual. E Pedro continua dizendo, sacerdócio santo. Antigamente, no Antigo Testamento, existiam sacerdotes que ofereciam sacrifícios, mas agora nós somos um sacerdócio santo, santo, separado do mundo. Nós não fazemos mais parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. É a mesma coisa de um barco estar na água, mas a água não está no barco, senão afunda. Nós estamos no mundo, mas o mundo, nós somos peregrinos estrangeiros, sacerdócio santo, separado, para uso exclusivo de Deus. E para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: eu rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sacerdócio santo oferece um sacrifício santo, e tudo que nós oferecemos a Deus, o fruto dos nossos lábios, o louvor, o que foi cantado aqui esta noite, foi oferecido a Deus, em sacrifício a Deus, mas por intermédio da pessoa bendita de Jesus, porque sem Jesus ninguém chega a Deus. Tudo que é feito, tudo que você faz, tudo que você oferta, tudo que você ajuda, tudo que você canta, tudo que você prega, é para Deus, por intermédio de Cristo, para a glória dele. Aleluia. No versículo 6 ele vai continuar falando, ele vai falar o que Isaías falou no capítulo 26 de Isaías: pelo que também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem crê nessa pedra, quem colocar confiança nela, não fica envergonhado, não se confunde. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a luz. Nós estávamos nas trevas, andávamos nas trevas, mas Jesus é a luz do mundo, e quando você segue a Cristo, você não anda mais às trevas, porque você vê a luz da vida. Então você não passa a ser mais confundido, envergonhado, perdido, porque você está na luz de Cristo. Você confiou nessa pedra. Versículo 7: e assim para vós que creem, Jesus é a pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O evangelho, ele é pregado àqueles que creem e àqueles que não creem. Para os que creem, essa pedra, ela é preciosa. Tanto é que nós cantamos o hino 196 da harpa: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus, porque Ele é eleito e precioso. Ele é precioso para nós que cremos, para nós que nos arrependemos dos nossos pecados. Mas para aqueles que não querem ouvir, Jesus passa a ser uma rocha de tropeço, porque as pessoas não aceitam e tropeçam na rocha. A rocha que quer salvar, que quer libertar, que quer dar vida, que quer trazer paz, que quer trazer alegria, que quer trazer a salvação. As pessoas rejeitam o autor da vida. Para quê? Para o que também foram destinados. Agora o versículo 9, Pedro no versículo 4 ele falou da pedra, no versículo 5 ele falou da igreja, do 6 a 8 ele voltou a falar da pedra, e do versículo 9 em diante ele vai voltar a falar da igreja. Mas vós sois a geração eleita. Isso aqui é a coisa mais linda, ser eleito de Deus. Jesus nos escolheu não pelos nossos méritos, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, pela tradição da família. Não, Ele falou em João 15,16: vocês não me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu vos santifiquei para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto vocês pedirdes a mim e ao Pai, eu considerei. Então nós somos geração eleita. Aquele que crê em Cristo, se arrepende, coloca a sua confiança em Cristo, ele passa a ser a geração eleita de Deus. Ele nos elegeu para a salvação. Que mais? O sacerdócio real. Além de sacerdócio santo, nós somos sacerdócio real,
Porque nós servimos um reino, porque nós servimos um rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aqui na terra tem ideologias, filosofias, mas está vindo aquele cujo reino permanece para sempre, e esse reino não se abala, ele permanece, e nós somos sacerdócio real, a nação santa, o povo separado de Deus, para a obra de Deus, para a glória de Deus, o povo adquirido. Irmão, isso aqui é fantástico. Nós fomos comprados, Jeová. Nós éramos como aquela parábola do escravo, que estava na feira de escravos. Um senhor rico, poderoso, foi comprar um escravo para ele. Ele chegou naquela feira, viu aquele escravo tudo sujo, maltrapilho. Ninguém dava nada para aquele escravo, não valia nada. Ele chegou, pagou, levou o escravo embora, voltou para a sua fazenda. Chegou na metade do caminho, ele para a carruagem, fala para o escravo: eu comprei você, eu paguei um preço por você, você está livre, faça o que você quiser. Como assim eu estou livre? Não, você está livre, você é meu, você me pertence, e eu quero deixar você livre para você fazer o que você quiser. É sério, eu estou livre? Sim, você está livre, fique à vontade. Bom, se eu posso fazer o que eu quero, por gratidão ao Senhor, eu quero te servir. Jesus chegou na feira de escravo, nós estávamos lá, perdidos, cada um com seus problemas, cada um. Aí Jesus chegou, olhou para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão. Não valíamos nada, estávamos perdidos, não havia esperança, mas Jesus pagou um preço. E o próprio Pedro nessa carta vai dizer que não fomos comprados por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas. Nós fomos comprados por sangue, preço de sangue imaculado, vertido na cruz do Calvário. Ele nos comprou e falou assim: você está livre, você não está mais às garras de Satanás, você está livre, faça o que você quiser. E nós estamos aqui livres, por livre e espontânea vontade, para servir aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Povo adquirido. Para que nós somos nação santa, povo adquirido e geração eleita? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para nós anunciarmos que Jesus é bom, que Ele é misericórdia, que Ele é compaixão, que Ele é paciente, que Ele nos lavou dos nossos pecados, que Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, e em breve Ele vai voltar para nos buscar. Nós devemos anunciar que Ele é bom, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Versículo 10: vós que em outro tempo não eres povo. Nós não éramos povo, irmãos, nem imaginável estar na igreja. Eu me lembro uma vez eu estava num bar, eu fiquei o dia inteirinho no bar, bebendo e usando droga. Eu passei em frente de uma igreja, não estava tendo culto naquela igreja. Eu andava de shortinho meu, feinho, camiseta no ombro, chinelo no pé e latinha de cerveja na mão. Era a minha vida. E eu passei no ginásio, acho que estava tendo algum congresso. Eu falei para um amigo meu: vamos entrar aí, tirar sarro desses crentes. Coloquei a camisa e entrei. Fiquei no meio assim, aquele monte de cadeira assim. Aí os irmãos, hoje eu chamo de irmãos, graças a Deus. Aí os irmãos, na hora do momento ali, levantaram: glória a Deus, aleluia. E eu quietinho, na hora que eles abaixavam, eu falei: aleluia. E bêbado que estava. Não era povo, e tirava sarro de quem deles ainda. Mas hoje nós somos povo. A misericórdia de Deus.
vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. É só misericórdia de Deus, irmão, porque nós deveríamos ser fulminados por causa do nosso pecado. Só de eu ter entrado naquele culto lá e feito isso daí, eu era para ser fulminado na hora, igual a Ananias. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. A misericórdia nos alcançou. E nós estamos aqui porque a misericórdia, ela se renovou hoje, e nós vamos dormir essa noite, e amanhã ela vai se renovar de novo. E é por isso que nós estamos aqui, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Que a gente possa agradecer a Deus, irmãos. Que a gente possa entender que esse Deus, que é a rocha inabalável, Ele está de braços abertos, estendido, para nos salvar, para nos abençoar, para nos edificar, para nos fortalecer, para que um dia, pela graça e misericórdia de Deus, quando Ele voltar, nós possamos estar com Ele no céu. E lá nós vamos entoar louvores como serafins. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.